Bom, vamos começar o Fuji, então. Fuji é da P1 de Mecânica A. Tem muitos nomes essa matéria, Mecânica 1, Mecânica Geral, Mec A, o apelido que a gente chama também. Antigamente chamado de Mec A e Mec B, que depois a Mecânica 1 tem a Mecânica 2, que vocês vão ver no próximo semestre. E dando uma geral sobre Mec A. Fala da bibliografia recomendada, tem o livro do França, que é Mecânica Geral. O material de aulas do Profita é um dos melhores materiais que eu já toquei assim, já reparei. Tem o do Orsino também, mas o Orsino, ele, que é o Renato Orsino, e ele é bem detalhista e coloca todas as deduções, todas as formas. Então, se você quiser saber mesmo de onde surgiu tal coisa, tal exemplo, vai no material do Orsino. O Profita, ele fala de maneira mais resumida. Por isso que eu gosto bem dele. E outro local que se pode estudar essa matéria é o Polyshare ou o Drive do Khan. Eu recomendo mais o Polyshare mesmo. O objetivo da matéria é cálculo comprido de sistemas mecânicos. Vocês, saindo de Mec A e Mec B, vocês vão ter Você já deve saber modular, equacionar qualquer sistema mecânico, e que isso será cobrado em outras matérias futuramente. Pode fazer simplificação de modelos reais também. Tudo que a gente vê aqui nessa matéria não é 100% igual ao modelo real, mas é o que a gente consegue chegar mais perto do modelo real. Então, a gente considera, sei lá, por exemplo, de treliça, a gente considera dilatações em juntas das treliças, e a treliça mesmo é uma própria simplificação muito resumida, que é uma barra esbelta, então você só considera ela carregamentos no eixo central dela, não carregamentos perpendiculares a ela, e a gente desconsidera também concentradores de tensão, que vocês vão ver futuramente também nas matérias com o Marcelo Alves. Aí o objetivo principal da matéria é ser engenheiro, que essa matéria é cobrada em todos os cursos de engenharia, então você tem uma noção básica de mecanismos e reações de força, essas coisas. Bom, as partes de divisão do Fuja, tem a parte principal, o resumo da coisas que vocês já viram em Física A, Física 1 e Física 2, os conceitos de força, momento. Eu vou passar essa parte, que é de hidrostática básica, e o Vílio vai passar essas três partes aqui, que é de diagrama de corpo livre, vínculos, treliças, e de exercício não sei se vai dar no final, mas dá para a gente conversar cada tópico mostrando exemplo de prova anterior, que eu tenho uma resolução aqui que eu fiz ano passado, da prova de 2023, da P1 de 2023. E ela tá no Polyshare também, posso até mandar o link aí para vocês, ó. Chat, vocês irem acompanhando. Ela tá bem comentada na parte de hidrostática, e é uma da parte que o pessoal tem mais dúvida. Cadê? Tá lá pro final. Eu fiz até um desenho bonitinho de uma barragem para esquematizar um exemplo prático de como funciona isso na vida real. Como é feita a simplificação do que acontece na vida real. Tá bom. Vamos lá para o Fuji agora. Começar a revisão, conceitos básicos de Física 1, são os vetores, que a gente chama de vetores de força, que nada mais que é um vetor aplicado em um ponto. Então, essa é a característica principal de um vetor força, que tem um ponto de aplicação. Então, aqui eu tenho vários exemplos genéricos. Pode ser um ponto 1, que está sofrendo ação de duas forças, a força 1 e a força 2. O ponto 2 está sofrendo ação de uma só força. Ponto 3 e ponto 4. O desenho da força você pode fazer com setinha assim mesmo, vazado ou setinha cheia, tanto faz. Não tem uma regra restrita para isso. Só identificar, esse é um vetor que está apontando para cima, um para o lado, e é isso. Como é que é a escrita? A gente escreve primeiro o vetor F, aqui que eu coloquei como exemplos nesses Fs aqui, o F1, F2, F3, se destaca primeiro qual o vetor força você está falando, e o ponto de aplicação. Então, essa escrita ela se resume nisso daqui, vetor F
de F1, F2, aplicado, qualquer F aplicado em um ponto qualquer também. Falando de vetores ainda, a gente tem o deslocamento do vetor, que a gente tem a linha de ação dele. A gente pode escrever de duas formas. A gente pode escrever com a ponta da flecha encostando no ponto, ou com a bundinha da flecha encostando no ponto. Os dois desenhos mostram a mesma coisa. É só um jeito diferente de se escrever. Isso pode te ajudar quando você está fazendo um sólido muito grande e você quer escrever uma força embaixo dele, em vez de você escrever uma força dentro dele. Aí você escolhe qual é o melhor jeito para escrever o vetor. A escrita é diferente, o resultado ele vai mostrar a mesma coisa que você quer destacar. Resultante, um resumo de resultante, é a somatória de todas as forças do sistema. Então, a somatória de I igual a 1 até N de todas as forças I. Aqui, tem um exemplo de 2D, mas nos exemplos de prova são os exemplos 3D, que são as três direções, X, Y, Z. Normalmente, quando tem muitas forças, eu costumo separar em todas as componentes em X, eu somo todas as componentes em X primeiro, depois eu somo todas as componentes em Y, depois todas as componentes em Z e junto o que seria a resultante no final, com as três coordenadas, X, Y, Z. Ou pode fazer também no direto, você pega, você vai encontrar todos os vetores, todas as componentes X, Y, Z de cada um, e você vai fazer a somatória de cada coordenada separadamente. Então, você vai fazer a somatória das coordenadas X e a somatória das coordenadas Y aqui, no exemplo 2D. Você tem a somatória desse vetor, mas esse vetor queremos encontrar a resultante. Então, aqui eu separo as coordenadas de X e as coordenadas de Y. E observar sempre o sinal. Se você está fazendo uma somatória e tem um sinal negativo, e o sinal negativo vai entrar aqui dentro. Então, no caso, você vai subtrair 2 menos 1. A gente tem esse resultado aqui final para esse exemplo de forças atuando em um sistema. Você pode escrever de outro jeito também. Você pode escrever desse jeito aqui. Pode escrever desse jeito aqui, que é já destacando os versores. Ou quando é um, você pode só escrever os versores assim mesmo, normal. I, J e o K. Izinho, J e o Kzinho, que são os mais consolidados nas aulas que os professores usam. Voltando também à ideia de módulo, o que seria módulo de vetor? Pode ser força, velocidade, aceleração, qualquer coisa. Lembrando de módulo, aqui é o exemplo 2D. Você tem x, y. É nada mais que você levar cada coordenada quadrada e somar elas dentro de uma raiz. Então, esse daqui é, por exemplo, 2D, esse aqui é, por exemplo, 3D. Isso é a ideia de módulo de um vetor. Aí tem exemplo desse vetor f aqui, e o módulo dele seria calculado assim: o quadrado do 2 vai dar 4, mais o quadrado do 3 vai dar 9, mais o quadrado do menos 5. Aí menos 5 vezes menos 5 vai dar... menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. Aí soma eles e coloca dentro da raiz. Se der para simplificar a raiz, simplifica. Ou aqui acho que dá para simplificar, não sei. Mas 38 dá 6, não, 9. Não, acho que não dá, vai dar 19. Não dá para simplificar. Então, quando dá para simplificar, quando der para simplificar, deixa simplificado. Momento agora, não é torque. Torque, eu já escrevi errado, é conjugado. Torque é outra ideia. Até o Mariane enche o saco com isso. Mas depois eu comento sobre isso. A ideia de momento é você ter uma força atuando em um ponto genérico, só que você quer calcular que intensidade de momento vai estar resultando em um outro ponto qualquer. Sei lá, por exemplo, podia ser um ponto aqui. Eu poderia traçar uma reta desse ponto que ela está sendo aplicada, força até esse ponto. Eu poderia estar estudando a influência dessa força nesse ponto aqui. No exemplo aqui, eu estou estudando a influência dessa força aqui nesse ponto aqui. Então, a gente consegue ver que tem um braço aqui no meio. A fórmula é essa. Lembrando de um produto vetorial, que a gente vê em algerim. Aqui tem
um exemplo, só uma revisão básica do que significa o chapeuzinho, que é um símbolo de produto vetorial. Aqui tem um exemplo. E a ideia é nada mais que o braço, a gente está fazendo estudando um vetor de P menos O, então a gente está estudando esse braço, vetorialmente a força que está sendo a força que está, enfim, aplicada no ponto P. Aqui é a ideia de módulo de vetor, então a gente sempre vai traçar um ângulo de referência com relação ao braço e ao vetor aplicado no ponto, no ponto que a gente está observando, ele ser aplicado. A gente tem como módulo desse vetor aqui, módulo da força e o seno do ângulo de referência, desse ângulo. Aqui é um exemplo para vocês lembrarem de produto vetorial. Então, a gente tem esses dois vetores, o A e o B. A escrita deles, como eu destaquei antes, vocês podem escrever desse jeito aqui. Só tem que observar a base vetorial que foi traçada. Aqui o produto vetorial é determinante do A, que eu faço sempre fiz assim, do A, do B, que são os vetores, e I e JK. Aí você calcula determinante, você repete as duas primeiras colunas, faz determinante principal menos determinante secundário. Aí você consegue achar o valor do produto vetorial. Vai dar outro vetor. Que... Deixa eu ver se alguém mandou mensagem. Não, acho que tá tudo de boa. Tá. Componentes. Quando nós temos uma força, não é todas as vezes, mas a gente consegue quebrar ela em componentes. Então, um exemplo básico aqui seria uma força assim na diagonal, sendo aplicada na origem. A gente traça esse ângulo de referência aqui. Eu poderia traçar um ângulo de referência aqui também. E aí as equações dariam um pouquinho diferente, mas o resultado seria o mesmo também. Só teria que tomar um pouco de cuidado em qual referência angular você ia usar. Se seria seno, ou seria cosseno. Então, a ideia é que você consegue quebrar essa força aqui em duas componentes, que seria na f de y e na f de x. Então, usando esse ângulo de referência. Isso aqui não é muito difícil, eu acredito que vocês já consigam ver, tipo, eu consigo ver esse vetor aqui, a sombra desse vetor gera um vetor aqui. E a sombra desse vetor desse vetorzão aqui gera um vetor aqui. Acho que essa ideia já foi adquirida por vocês em Física 1 ou também no vestibular. Aqui um exemplo que eu juntei mais uns tópicos que a gente falou acima, de simplificar o que está sendo escrito, ou mudar a maneira que está sendo escrito para facilitar nosso entendimento do problema. Então, a gente tem 3 forças no mesmo módulo, elas estão aplicadas em diferentes direções e sentidos. Então, é um exemplo genérico, mas só para mostrar a ideia de componentes para vocês. Então, eu posso traçar um ângulo alfa aqui e um ângulo beta para cada uma das forças. Eu posso escrever essas forças de diferentes maneiras. Posso escrever essas duas forças que já estão inclinadas assim, e posso quebrar ela em duas componentes, que seriam essas daqui. Aqui, acho que aqui está tudo certo, nenhum problema para vocês entenderem. Aqui, a primeira coisa que eu falei, a segunda, na verdade, que foi linha de ação da força. Então, em vez de escrever o vetor em cima da extremidade do sólido que eu do objeto que eu estou observando, eu posso deslocar ela e escrever fora. Fica bem mais fácil de entender o problema e não fica tão bagunçado, porque na hora da prova você escrever uma linha com uma linha em cima, você apagou várias vezes, aí o papel já fica meio zoado. Eu aconselho escrever fora, que já fica até mais fácil para você entender também. Até escrever aqui, fica mais limpo, assim, tipo, visualmente fica bem melhor do que você tratar o problema assim. Deixa eu ver aqui um exemplo geral, aplicando todos os conceitos que a gente viu anteriormente, que seriam o momento e a força. Então, aqui no exemplo eu tenho 2 pontos, o W e o O.
três pontos, na verdade, W, O e o P. E tem uma força sendo aplicada no ponto P de módulo igual a 10. Então, o que o exercício pede? Que eu fiz, mas acho que é bem de boa esse exercício. Pede o momento em relação ao ponto O, só tem essa força no sistema, então só vai ser dessa força, e o momento em relação ao ponto W. Sei que o ângulo é de 135 graus. Então, sempre que eu faço, quando tem forças, tem um ângulo de referência, ou você pode fazer uma trigonometria em cima para você destacar um ângulo, quebrar essas forças que são inclinadas ou não orientadas paralelamente ou perpendicularmente ao eixo, a base traçada, sempre que eu faço, sempre o que eu fiz é quebrar essa força que ela é meio tortinha em componentes, que já fica bem mais fácil o problema. E eu sempre usei regra da mão direita, mas no caso aqui eu fiz pela fórmula do momento, mas mostrar a prova aqui de 23, que eu fiz usando a regra da mão direita, que já facilita bem as contas, mas depois eu destaco isso. Quebrei a força em duas componentes, e em relação a esse ângulo aqui, eu poderia traçar outro ângulo aqui de referência, que eu acredito que seria até mais fácil fazer. Eu já sei que aqui é 135, aqui vai dar um ângulo de 45 graus. Então, aí eu teria que pegar o seno de 45 e o cosseno de 45. Só que daqui, na verdade, vai dar a mesma coisa. Dá a mesma conta. No final, eu vou ter essas componentes, a f de y e a f de x, vão ser esses valores aqui. E aí, como eu quebrei essa força aqui em duas componentes, eu tenho duas forças agora para trabalhar. Então, eu vou estudar um momento dessas duas forças em relação ao ponto O. Então, faço o produto vetorial, o ponto da força que está sendo aplicada menos o ponto que eu estou estudando. Vetorial, a força em Y, que eu estou estudando essa força aqui. Depois eu faço o produto vetorial do mesmo tamanho do braço, produto vetorial, o f de x dessa outra força aqui, eu como componente. No final, quando vocês fizerem mais exercício, mais prova, vocês vão perceber que quando você quer calcular um momento em relação a um braço que é paralelo a uma força, vocês vão ver sempre que vai dar zero esse cálculo de momento. Então, muitas das vezes, você consegue filtrar, não preciso fazer essa conta porque eu sei que vai dar zero, e não perder tempo nisso e pular para fazer outra conta. Então, aqui eu fiz a fórmula, produto vetorial, montar a matriz, calcular a determinante, eu achei que o momento em O vai dar isso daqui, a direção K, que seria saindo da tela aqui. Dá para ver até escrito que é Y, X e Z. Não sei se vocês viram isso, mas quando o Z está indicado o Z está indicado aqui, ó. Quando um eixo está indicado com um círculo e uma bolinha, é porque está saindo na tela e indo na sua direção. Quando ele está indicado com uma bolinha em um X, quer dizer que ele está entrando na tela. Então, aí, se ele estivesse entrando, nesse caso, na tela, seria negativo o resultado aqui. Mas o caso deu positivo, porque ele está no mesmo sentido do que está saindo na tela. Então, tudo certo. Coisa que a gente veria também usando a regra da mão direita. Então, vou destacar isso mais à frente. No momento, e aqui a mesma coisa, só que agora calculando o momento em relação a W. Então, aqui vocês conseguem perceber que esse braço aqui não é mais... esse braço aqui não é paralelo a essa força aqui. Então, essa força aqui vai gerar um momento em relação a esse ponto aqui. Então, esse daqui não vai dar zero agora. Então, aqui eu calculei separadamente, determinante de cada um, no final somei. Então, deu esse daqui de resultado. Aí o cálculo das resultantes, vai dar isso daqui. Aqui eu fiz um exemplo para resultante. Em vez de fazer força por força, vocês podem fazer por resultante também.
No caso aqui, fiz força por força. Então, dá para ver que eu fiz a força Y e depois a força X. Aí, nesse outro exemplo aqui, eu fiz por resultante. Então, somei as duas forças, que são aquelas componentes, e fiz o cálculo do momento com o produto vetorial, que no final vai dar o mesmo resultado. Deu 20 raiz de 2 na direção K e aqui 20 raiz de 2 na direção K. A ideia de mudança de polo agora. Isso aqui é bem simples. Você quer saber o momento no polo B, mas você não tem esse valor, só que você tem esse valor, esse valor e esse valor. Você consegue achar o momento em um polo aleatório que você quer achar. Tipo, poderia ser o polo X aqui. Aí aqui eu só teria que mudar por A menos as coordenadas em X. Aí aqui eu fiz com o exemplo anterior. Eu julguei que eu não sabia o momento IO, só que eu sabia esse. Eu calculei e no final tinha que dar 5 raiz de 2. Aí no final deu 5 raiz de 2. Aí depois vocês podem ver esse material que eu disponibilizo para vocês. Em variante eu vou falar agora também. Estou pensando no conteúdo que o Vini tem que falar, mas isso é que eu falo também. Variante é nada mais que o produto escalar. O produto escalar vocês multiplicam coordenada por coordenada. Então vocês têm dois vetores. Então você vai multiplicar o x desse vetor com o x desse vetor, depois o y desse vetor com o y desse vetor, e o x, z desse vetor com o z desse vetor. Então, a ideia de variante é o produto escalar entre o momento e a resultante. Então, a gente tem um exemplo aqui, uma resultante e um momento aqui. Deixa eu ver do exemplo anterior. A gente fez aqui a multiplicação, o produto vetorial. Então, vai ser esse momento vezes esse momento vezes a resultante, vai ser igual a esse momento aqui, vezes a resultante, que vai dar o mesmo valor, que vai ser igual a zero. Vocês conseguem perceber? Aqui não tem nenhuma componente em K. E os momentos só tem componente em K. Então, se você multiplicar uma coisa que um não tem por uma coisa que o outro também não tem, vai dar zero. Então, a gente chega nessa conclusão aqui. Então, a gente tem a conclusão também que o I é constante para qualquer que seja o polo estudado. Então, você vai ter a resultante, vezes o momento de qualquer outro polo, vai dar sempre o mesmo resultado. Obrigatoriamente, não vai ser sempre zero. Então, pode ser diferente de zero, pode ser positivo ou negativo também, tanto faz. Mas nesse caso aqui deu zero. Só quero adicionar uma coisa que, tipo, eu, para mim, o invariante escalar eu enxergo ele como, assim, ele é um valor que vai me dizer algo sobre a perpendicularidade do momento com a resultante. Então, se o momento e a resultante eles forem perpendiculares, que é quando o produto escalar dá zero, você não consegue reduzir o sistema. Se eles não forem perpendiculares, você não consegue reduzir o seu sistema a uma única força para cancelar o momento. Se eles forem perpendiculares, você consegue. Então é tipo, basicamente para isso que eu enxergo que serve o invariante escalar, em geral. Eu acho que ele só serve para estudar isso. É. Mais adiante tem. Pode falar, pode falar. Tem nada, não. Você ia falar ou não, Vini? Não, Ah, não, tá não. bom. É que mais pra frente a gente vê isso mesmo. Então, tipo, eu não lembro se dá zero ou dá diferente de zero, você pode reduzir o sistema ou não. Quando ele dá zero, você pode. A ideia de binário. Quando ele dá zero, tá. Então, a ideia de binário é nada mais que uma força com sentidos opostos, sendo aplicada em um objeto. E a aplicação dessas forças em sentidos opostos e não obrigatoriamente no mesmo eixo de aplicação, se tem um sólido, por exemplo, ele está sofrendo a influência de uma força 1 para a esquerda e está sofrendo a influência da mesma força 1 para a direita, a resultante desse daqui vai dar zero. Mas no final vai aparecer um momento nesse
sólido sofrendo esse momento. E acho que tem na prova aqui um exemplo disso. Deixa eu ver um exemplo de momento binário, que necessariamente a somatória dessas forças vai dar zero, mas o momento existe. O momento binário sendo aplicado aqui. A ideia de momento mínimo, que vocês só vão seguir essa fórmula aqui, que é a invariante, dividida pelo módulo da resultante vezes a resultante. O módulo da resultante é o quadrado vezes a resultante. E a ideia de momento em relação ao eixo. Você vai ter um momento sendo aplicado em um ponto, só que daí você quer estudar a influência desse momento em um outro, um eixo que está passando por esse ponto. Então, não é nada mais que você pegar as coordenadas desse momento, o valor desse momento, e fazer um produto escalar com o versor desse eixo aqui. Versor, vocês fazem... deixa eu escrever aqui. Versor... Cálculo. Deixa eu ver se tem imagem aqui. Acho que isso aqui serve rápido. Quero abrir imagem em uma nova guia. Tá. A ideia de versor é você pegar... Você tem esse vetor aqui, só que ele não é um versor. Você quer transformar ele em um versor. Você pega o vetor, você escreve ele normal em cima e embaixo você divide pelo módulo dele. O módulo a gente já viu no começo da apresentação aqui. Tem até o exemplo aqui. Você pega o quadrado de cada componente, soma e coloca dentro da raiz. Então, o versor desse vetor aqui seria esse daqui. Então, versores é a ideia de vetor unitário. O módulo desse vetor é igual a 1. Falei isso. Falei certo. Mas é isso. Então, voltando, o momento em relação ao eixo. Você vai pegar o momento que está sendo aplicado, produto escalar, o versor do eixo que você está estudando. Que é um exemplo de redução de sistema. Cadê aqui? E Sistema redutivo. o momento mínimo, Pode falar. ele é basicamente, tipo, depois que você... Quando o invariante escalar não dá zero, quando o invariante escalar dá zero, o momento mínimo dá zero. Quando ele não dá zero, é porque você não consegue reduzir o sistema a uma única força, e o momento mínimo ele Uhum. representa o momento mínimo que tem um ponto específico que, se você colocar a resultante, esse vai ser o menor momento que o corpo vai ter depois de você tentar reduzir ele a um sistema de uma única força. Basicamente isso que o momento mínimo representa. Ah, bom. Bom, bom. Deixa eu pegar aqui que esse daqui tá melhor escrito. Aqui, ó. Que é um resumo que tem no PolyShare, resumo Mecânica 1, P1 em 2018. Existem 4 casos de redução de sistemas. Tem esses 4 casos aqui, que é o resultante dando zero e o momento dando zero. Você tem o sistema equivalente a um sistema de forças que possui todas as forças nulas. Tá bom? Você tem outro exemplo aqui, que é o resultante igual a zero e um momento diferente de zero. Você tem um sistema que é equivalente a um binário de momento m. Você tem o terceiro tipo, que é o resultante diferente de zero e o invariante diferente de zero, que é o sistema que é equivalente a um binário e uma força resultante R. Aí, o exemplo que é o caso 4, que é o mais importante para vocês lembrarem, que é o resultante diferente de zero e o invariante igual a zero, que o sistema é redutível a uma única força. Aí note que o invariante igual a zero, considera o caso que o momento igual a zero. Então, sistema redutivo.
F steel. Travou para mim? Gente, acho que o steel foi dessa para melhor. É. Vamos. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou continuar então. Da onde ele parou. Aqui. Tá. Bom. Espera aí. Então, essa parte do invariante é basicamente para isso que ele serve, poder identificar como você pode lidar com o seu sistema, se você consegue reduzir ele, se ele não é redutível. E, bom, basicamente isso. Bom, DCL. Então, o DCL como o Steel colocou aqui, é treino, basicamente. Então, é pegar vários exercícios de diferentes sistemas e ficar aplicando o DCL para todos os exercícios que forem resolver de MAC-A, principalmente da parte de estática, tem que começar com DCL, senão é muito difícil de você entender como vai funcionar o sistema. Então, por exemplo, esse exemplo 1 é um bloco sobre um plano horizontal e coisas que, assim, é muito fácil de esquecer no DCL e que são importantes. A normal sempre tem que ter. No caso do bloco tá andando aqui e tivesse atrito, teria que colocar o atrito também. Então, são sempre essas forças que não estão indicadas. Então, o peso, sempre que indicar a massa do bloco, vocês têm que considerar a massa do objeto, vocês têm que considerar o peso. E sempre que tiver peso e ele tiver apoiado, vai ter uma de reação. Então, sempre lembrar de todas as forças de reação. Nesse caso, é normal. Então, aqui, por exemplo, também velocidade não entra no DCL. O DCL são só as forças que estão atuando. Agora, por exemplo, se esse bloco ele estivesse desacelerando e ele tá sem atrito, você teria que considerar uma outra força que estaria desacelerando ele na frente. Seja uma força elástica, força de resistência do ar, alguma coisa assim. Mas o exercício sempre vai indicar se tiver algum tipo de força dissipativa. Aqui um exemplo com atrito. Então, o atrito sempre no sentido contrário do movimento. Aqui num plano inclinado, em que o peso ele é sempre na direção da gravidade. Então, sempre verificar como está a direção da gravidade. Vai estar sempre na vertical. Os professores, acho que eles não vão ser sacanas ao ponto de botar a gravidade inclinada. Mas, nesse caso, de um plano inclinado, a normal ela tem que estar inclinada em relação ao peso. Então, sempre prestar atenção nisso. Aqui você pode tentar decompor o peso para poder facilitar na hora de você montar o DCL e fazer as contas, né? Para poder ter uma força sempre na direção. Nesse caso aqui, por exemplo, você teria que a normal seria igual a PY. Então, se você tem o valor do peso e tem o ângulo que esse plano inclinado forma, você consegue descobrir o valor da normal decompondo P. Lembrando sempre que a gente está buscando o sistema ficar estático, né? Então, toda a força resultante, nesses casos aqui, a gente busca deixar ela igual a zero. Aqui não vai ser igual a zero por causa do PX, já que não tem atrito. Mas, bom. DCL para polia. Então, toda vez que você tiver uma polia, o que está de um lado, a força que estiver saindo de um lado da polia é a mesma força que tem do outro.
Então, se você ver aqui, essa daqui é uma polia fixa no espaço. Você tem uma força, peso, poderia ser, por exemplo, um bloco preso nesse lado dela, na direita. E essa mesma força-peso que está aqui vai ter também na esquerda. Então, aqui está o exemplo. E para ela poder ficar em equilíbrio estático, você precisa ter uma força de reação no centro dela, que estaria no ponto de apoio dela, né, que no caso é aqui no centro. Esse daqui, 2P para cima. Bom, eu vou puxar um exercício, só preciso compartilhar aqui no tablet, para poder fazer de DCL, que é da prova do ano passado. Vini, eu tô de volta, tá? Tá de volta? Tinha mais alguma coisa para você poder fazer? Não, só hidrostático no final. Tá. Pô, minha conta saiu de novo, cara. Alguém perguntou? Não cai hidrostática nessa prova, só na Não? P2. Não. Nossa. Então, Então eu tô livre. demais a vida. Espero não cair. Deixa eu ver só. Aí. Será que eles perceberam que não dá tempo de fazer a questão inteira? Tá compartilhando aí? Tá. 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 Então, ó, essa daqui é uma questão do ano passado. Então, a barra rígida e homogênea ABCO, mostrada na figura, tem peso desprezível e é mantida no plano OXY por meio de um apoio simples em B, uma articulação em C e um anel de eixo paralelo a OY em O. Acho que valeria mais a pena explicar apoio antes, né? Bom, aqui apoios. Antes do exercício. Basicamente, existem esses três tipos de apoio. Tem algum outro estilo que eu estou esquecendo? Tem engaste. Ah, é. Verdade. Então, Que é o mais importante. não é tão importante assim. Tem um outro que eu já vi no material do Tamai, mas não é cobrado mais, que é barra pequena, que é uma reação diferente, mas não é cobrado mais. Nossa, se eu não sei não. Pô, barra pequena tava cobrando nas aulas, mano. É? Pô, Porra, nos esse eu não conheço exercícios em não. aula tava sempre cobrando. Quer dizer, não sei da mecânica da Mecate. Eu tava fazendo aula junto com nuclear, então. Eu nem lembro o nome, né? O nome certo disso. É barra curta. Barra curta mesmo. Que tem no exercício X da lista do Tamai. É isso, né? Reação aos três eixos no momento. É. Bom, apoios. Tem um apoio simples, que ele é o famoso tipo ponto fixo. Ele vai ter reação nas três direções, então tanto x, y e z. O apoio deslizante, que é representado por essas bolinhas aqui, ou tem outra forma de representar ele, que é assim, né? Assim. Também é a mesma coisa. É o apoio deslizante. Ele tem a reação só na direção perpendicular ao plano. Então, basicamente, desse jeito aqui que eu indiquei. E o anel, bom, o anel ele tem nas duas direções perpendiculares ao anel. Então, no sentido longitudinal do anel, o corpo pode se mover livremente. Agora, na direção perpendicular ao anel, ele trava o movimento. Então, ele tem reação nessas duas direções. E o engaste, ele tem reação nas três direções e ele também bloqueia o momento.
Ele também gera uma reação de momento. Então, por exemplo, o apoio simples, ele é um ponto fixo, só que só esse ponto está fixo. Se o corpo quiser rodar em torno desse apoio, ele pode rodar. Agora, o engaste, ele não permite essa rotação. Basicamente é isso. Bom, então, nesse exercício aqui, voltando. Então, a barra rígida homogênea ABCO, mostrada na figura, tem peso expressivo e é mantida no plano OXY por meio de um apoio simples em B, uma articulação em C e um anel de eixo paralelo em OY, a OY e O. A polia de... Rotaciona o tablet. Deixar ele deitado? Rotaciona o tablet. Aí, nossa, bem melhor. Boa. Aí, a polia de raio 2L seno de alfa e peso desprezível disposta no plano paralelo a OXZ suporta uma carga P por um fio inextensível conectado ao ponto C da barra. Admitindo que todos os vínculos são ideais, pede-se fazer o diagrama de corpo livre da polia e determinar as forças que mantêm o equilíbrio estático. Então, bom, aqui na polia, a força mais simples que já está indicada ali é essa força P. Essa força P. E como eu disse antes, sempre na polia vai ter dos dois lados dela a mesma força. Então, aqui vai ter uma força P saindo na direção da corda que está ali. Então, você pegar aqui o ângulo que isso faz, aqui é o próprio ângulo alfa. E o módulo dessa força também é P. E aqui no ponto A, esse daqui seria um apoio simples, né? Então, teria a força a reação nas três direções, só que se vocês observarem aqui mesmo no desenho, não tem nenhuma força que atue nela que faça ela ter reação em Y. Então, ela tem só em Z, reação em Z, e uma reação em X, tá? Então, para poder calcular, vou botar aqui XA e ZA. Esse daqui é o DCL dessa polia. E para poder calcular os valores de XA e ZA, é basicamente calcular a resultante. Então, você pega... Oi. Eu não entendi por que em Z. Tá. Em Z, quando você for... É porque assim, tá aqui o sistema de coordenadas, né? Essa polia, ela tá sofrendo uma força para baixo, que seria na direção Z, e ela também está sofrendo uma força nessa direção aqui. E essa força nessa direção... tá, não. Tá, agora eu entendi. É que eu não vi que o Z estava nessa direção, desculpa. Tá. Beleza. Então, aqui é basicamente calcular as duas reações, né? A reação em X, que vai ser igual a XA menos P vezes cosseno de alfa. E a reação em Y, reação em Z, que vai ser ZA menos P seno de alfa. Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Então, calculando essas duas aqui, você tem que xar. Isso tem que ser, você tem que igualar isso a zero, porque o sistema tem equilíbrio. Então, XA vai ser igual a P cosseno de alfa. E o ZA vai ser igual a P vezes... igual a P vezes 1 mais seno de alfa. Então, basicamente, essa é a resposta do item A. O item B.
fazer o diagrama de corpo livre da barra e determinar as reações vinculares que a mantêm em equilíbrio estático. Então, aqui na barra, se vocês forem observar, aqui em cima é o ponto A. Esse ponto aqui é o mesmo que esse ponto aqui. Se na polia eu coloquei as forças de reação em um sentido, na barra eu tenho que colocar no outro sentido, porque elas têm que se cancelar no final. Então, aqui na barra, o XA eu vou colocar para cá e o ZA para cá. No B, se vocês verem aqui em cima, as forças de reação dele são... Ele é um apoio deslizante, então ela só vai ter força de reação no Z, né, que é no sentido perpendicular ao plano. Então aqui tem o ZB. Aqui em C tem um apoio simples. Esse apoio simples, ele vai ter um X, um Y e um Z. Então, e aqui em O, você tem o anel, o anel paralelo ao eixo OY. Então, você vai ter uma reação tanto em X quanto em Z. Agora, como vocês podem ver, em nenhuma das reações, então aqui em A, assim, e ele pede para a gente poder determinar quais são essas forças de reação, né? Quando você vai determinar essas forças de reação, então Rx vai ser igual a XA mais XO mais XC, que vai ser igual a zero. Ry vai ser igual a YC, que vai ser igual a zero. Aqui é menos EA, mais EB, mais ZO, mais ZC, que vai ser igual a zero. E momento, em relação... Aqui vocês podem escolher o ponto, eu não sei se ele pede um ponto específico. Não. Mas aqui vocês podem escolher um ponto qualquer. Eu acho que aqui o mais fácil seria escolher o C. Mas antes, eu quero só, antes de calcular o momento, quero só que vocês percebam uma coisa. O YC, depois que montamos as equações, ele deu igual a zero porque não tem reação em Y em nenhum outro ponto. E o peso da barra é desprezível. Então, vocês concordam comigo que esse XC e esse ZC, eles podem ser decompostos no sentido dessa... Não, pera. Não, eles não podem ser decompostos, não. É isso, eu esqueci de adicionar uma força. Aqui. Aqui tem aquela força P. Isso. Né? Aqui do desenho, se vocês forem ver, a força P, ela tá aqui. Então, aqui em X, deixa eu só... mais P cosseno de alfa. E aqui em Z vai ser mais P cosseno de alfa. E tem o momento. Então, momento em relação a C... é bem mais fácil fazer em relação a C mesmo. Vai ser igual a o braço
A menos C vetorial XA mais ZA mais o braço B menos C vetorial ZB mais O menos C vetorial XO mais ZO. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, daqui, vocês conseguem já, logo de cara, substituir XA e ZA. Então, XA igual a P cosseno de alfa, e ZA igual a P 1 mais seno de alfa. Então, vocês vão ter 4 equações, e considerando o y ser uma incógnita também, vocês vão ter 1, 2, 3. Pera. Acho que era isso. Eu esqueci de alguma equação? Acho que não. Uma dúvida, Vili. Por que que o Oi. XA e o ZA não são negativos? Ah, é, verdade. São negativos. Desculpa. ZA também é negativo. Então, a partir dessas equações, vocês conseguem descobrir quais que são as reações dentro do sistema. E a C, o que era? Ah, a C é basicamente redesenhar o DCL representando os sentidos corretos. Então, assim, toda vez que vocês forem fazer um DCL, eu sempre coloco, se é a primeira vez que eu estou fazendo daquele ponto, então aqui foi a primeira vez que eu fiz do ponto A. Aqui já foi a segunda. Então, dessa vez, eu tive que colocar o sentido das reações no sentido contrário da que eu tinha escolhido antes. Né? Porque aqui ela está sendo aplicada na polia e aqui está sendo aplicada na barra. E para elas se cancelarem, tem que ter sentido oposto. Vocês podem assumir qualquer... Então, sempre que é a primeira vez que vocês forem fazer, vocês podem assumir qualquer direção para as reações. Eu costumo assumir a direção positiva para todas. Então, só vou assumindo que é positivo e vai. E aí depois você pode chegar no valor negativo e é só representar ela para o outro lado. Então é isso que a C basicamente está pedindo. Para que vocês encontrarem um valor negativo aqui, vocês mudarem dentro do DCL e colocar o sentido certo. Bom, deixa eu ver um negocinho aqui. E agora já é treliça, né? Então, bom. Treliças. Vou, acho que, apresentar aqui no material do Steel antes. Acho que está melhor. Você deu um trabalhão, hein? Ai, perdão, atrapalhei. Oi. Vílio, o cronograma vai só até a definição de treliças. Até a P1. Mas você acha que vai cair exercício com treliça, tipo esse daqui? Então, não sei, porque eu não fui nas últimas 2 aulas. Alguém que foi nas aulas sabe se o professor tá passando já exercício? Bichos. Aqui, eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu acho que ele falou que vai cair na P2 só. A gente tá fazendo exercício, mas pra P2, se eu não tô enganado. Nossa. Então, pera. Tá dando... eu mandei o cronograma para você, Kilo, se quiser dar uma olhada. Mas vocês querem ver pelo menos a teoria de treliça, então?
Acho que, não sei, eu sou mais do time que preferia focar nos assuntos da P1, não sei o que o resto do pessoal acha. Tipo, definição de barra e treliça é antes da P1. Quer que eu passo só a definição e aí, Acho que pode sem ser. fazer exercício? Daí eu só passo aqui no material do Steel mesmo. Pô, tô com medo dessa prova agora, hein? Eu também, mano. Tipo, nossa, não Eles esperava. concentraram tudo. Deixa eu mostrar isso aqui depois. Bom, treliças. Basicamente, as treliças, elas são as barras sem força atuante no meio delas. Então, se você tem uma barra e essa barra, por exemplo, ela tem um peso e esse peso está perpendicular a, por exemplo, se ela está disposta horizontalmente e esse peso está perpendicular a ela, já não pode mais ser considerada uma barra de treliça. Agora, a partir do momento que não tem uma força no meio dela e ela está apoiada em 2 pontos, você consegue direcionar a força que atua sobre ela na direção dela. Então, tem 2 tipos de força: força de tração e a de compressão, né? A de tração no sentido saindo da treliça e de compressão entrando na treliça. E aí, para poder calcular a treliça, eu não lembro o método das seções, porque eu nunca aprendi isso. Você explica depois? O método dos nós eu lembro. Explico. Tá. Bom, tem o método dos nós, que é o que eu acho mais simples, que é você indo nó por nó do sistema e a partir desses nós você vai conseguindo direcionar as forças. Então, por exemplo, se em determinado nó, o nó é o ponto onde as treliças se encontram, então elas terminam. E aí, se você pegar esse nó e pegar todas as treliças que estão chegando ou saindo, chegando e saindo dele, você consegue direcionar todas as forças no sentido das treliças e depois, com vários nós, fazer a conta para poder manter o sistema estático. Né? Então, se você tem 3 treliças chegando em um nó, você consegue colocar as 3 forças na direção dessas treliças, e a partir do formato em que você colocou essas forças, então de compressão ou de tração, você vai observando os outros nós, respeitando o DCL que você vai fazendo. Então, se em um você colocou que é compressão, se em uma treliça você colocou que em um nó ela está sofrendo compressão, no outro nó ela também tem que sofrer compressão. Se é tração, é a mesma coisa, né? No outro nó ela também tem que sofrer tração. Você vai observando nó por nó, colocando as forças na direção das barras. E aí, assim que você tiver a quantidade de equações suficiente, com a mesma quantidade de incógnitas que você tem, você consegue resolver o sistema. E das sessões, não lembro. Deixa eu ver se eu consigo streamar. É rapidinho. Aí eu tenho que barrar a sua apresentação, peraí. Barre. Deixa eu ver se vai. Não, fica junto, caralho. Mas eu parei de apresentar, burrão. Não, pera. Parei de apresentar. Peraí, não, aí. Não, mas eu tinha conseguido, só que eu fui insta no botão de parar de apresentar. Cadê? A ideia de sessão é nada mais que, em vez de você observar um ponto, você vai observar, você vai pegar o sistema que você está observando, sem o áudio, tá sem, tá? Você vai dar um corte nas bases que você quer estudar a tensão. Então, isso aqui é a P1 de 2023. Então, acho que o exercício pede para estudar a tensão na barra B. A barra B seria essa daqui, ó. Então, eu vou estudar essa seção aqui. Tanto que eu poderia estudar essa seção aqui também, ó. Existem tantas opções que eu posso estudar, mas normalmente a gente estuda a seção que carrega as reações dos vínculos que a gente já achou anteriormente. Então, anteriormente eu já achei as reações desse vínculo e desse vínculo aqui. Então, fica mais fácil. Então, voltando agora para o método das seções,
corto as treliças. E agora eu tenho dois lados. Eu tenho esse lado e esse lado aqui. Nessa resolução aqui não tem, eu perdi o arquivo, mas eu tinha feito para os dois lados e dá o mesmo resultado. Então, tanto faz você pegar o lado da esquerda, nesse exemplo aqui, o lado da esquerda e o lado da direita. Vai dar o mesmo resultado. Então, eu peguei o lado 1 aqui e fiz o diagrama de corpo livre. Sempre quando eu vou traçar, uma dica que eu dou para vocês, sempre quando eu vou traçar uma força inicial no diagrama de corpo livre de uma treliça, eu traço no sentido da treliça. Então, eu traço para cá. E aqui, como a treliça está aqui, a força dela seria, eu traço para cá e para cá a seta. E aqui eu faço o resultante, essas coisas, e no final, quando uma dessas forças da treliça dá negativo, o sinal, certo? Fiz, tá certo. Quando dá negativo, eu quero dizer que não é tração, é compressão que a treliça está sofrendo. E eu tenho que escrever novamente, invertendo o sinal que o sentido da seta que eu coloquei. Então, no exemplo que o Vitor, o vídeo passou no primeiro exemplo que ele fez aí. Quando você faz o diagrama primeiro, você não sabe o sentido certo das forças. Você só vai saber o sentido certo das forças quando você terminar de achar os sinais e o valor de cada força. Se der negativo, é porque a força está no sentido errado. Então, por exemplo, essa força do negativo. Então, o sentido dela não é para cá, seria para cá. Então, falando um pouquinho mais afora de método das seções, mas de prima, o método das seções é isso. Você faz um corte e você estuda as tensões em cada treliça. E não pode esquecer das reações em outros pontos também. Como no caso aqui, que tinha uma corda e aqui com um apoio fixo. Cadê? Aqui. É isso. Eu acho, assim, o que vocês têm de dúvida em maquiar agora? Acho que é mais fácil a gente abrir para dúvida, porque a prova tá diferente do que foi a nossa. De exercício que vocês fizeram e acharam difícil. Quiserem que eu termine de resolver aquele outro exercício que eu tava antes da questão 2 do ano passado. Digam aí. Acho que a gente podia resolver os exercícios, nada a ver. Pode ser. Vocês têm algum exercício que vocês acham interessante a gente resolver? Acho que não. Alguém tem os dois exercícios do... Eu fiquei com dúvida no 2.5 da lista 1 e o 2.18. Vixe. Alguém consegue me mandar essa lista? Consigo, peraí. Tá. Só para falar, naquele exercício que eu estava fazendo antes, que eu cheguei ali nas. Foram 4 equações que eu cheguei, né? As 3 de reação e a do momento. Só que a do momento ela gera mais 3 reações. Né? Ela gera mais 3 equações. Então, é o momento em x, o momento em y, o momento em z. E aí vocês conseguem obter as equações que faltam para bater o número de incógnito. Eu mandei aí, Vílio, a lista. Eu vi, tô abrindo aqui. Valeu. Qual que era o que você estava com dúvida? O 2.5 e o 2.18. Aí que você achar melhor, pode ser. Não Eu sei se mandei é a a lista mesma certa, né? lista. Então. Acho que não é a mesma lista, não. Peraí. Essa daqui que você mandou é a mesma lista que eu fiz ano passado.
Qual lista que é essa que você tá com dúvida? É uma que tá no Moodle do Profit. Deixa eu... Não tô conseguindo achar agora, mas é porque eu tô entrando pelo celular, tá desse jeito. É uma do Moodle mesmo. No meu Moodle só tem essa, que é a primeira lista. Ó. Vai que o exercício que você tá fazendo tá. Eu achei aqui, vou mandar. Aí, boa. Pode ser no grupo do WhatsApp? Pode. Beleza. Ó, aqui a Isa mandou essa daqui, ó. Aqui. Deixa eu mudar aqui. Acho que o jeito vai ser estudar por lista, hein? Então. Qual que era o exercício? 2.5, né? Isso, esse mesmo. Nossa, acho que eu já fiz esse exercício. Eu lembro de ter achado ele um pesadelo pra fazer. Tá, dá pra tentar. Vamos ver. Deixa Tem eu... gabarito? Então, sabe se tem gabarito? Tá no final da lista, mas não tem resolução. Tá. Caraca, nossa, tem todos os negócios de hidrostática, como Então, louco. listaço essa daqui. Nossa. Meu olho até brilhou na hora que eu vi. Já salva, Chiu, já salva. Louco, que legal. Deixa eu fazer assim, então. Acho que eu vou precisar mandar ela pro meu e-mail pra É conseguir coisa abrir no do tablet. Renato. Isso aí é coisa do Renato, hein? Nossa. Boa lista, hein? Quer ir dando uma olhada na lista, Chiu? Tô Quer ir dando dando uma já. olhada no exercício? Porque eu tô tentando mandar ele pro meu tablet pra conseguir resolver. 25. É o 2.5. 2.5. Determine a reação na articulação D e as forças nas barras, indicando se são tração ou compressão. As barras são... uma placa homogênea, tá? As barras são as três ali. E aí, vai ser speedrun? Tentar, né? Compartilhar a tela. Eu tô colocando ele aqui no tablet. Tá bom. Peraí. Pronto. Compartilhar. Estão vendo aí? Tá bom, tá bom. Aí. Tá, a figura abaixo mostra a placa homogênea horizontal ABCD de peso P e lados 2A e 4A. Mantida em equilíbrio estático, mesma articulação em D da barra BG ligada a B, das barras EA e FA ligadas a A e do fio ligado a C. Admite-se que as barras, os fios e as polias tenham pesos expressíveis. O bloco tem peso 2 raiz de 2P e os fios e polias no plano BZY e os fios e polias estão no plano BZY.
Determinar a reação na articulação D e as forças nas barras, indicando se são de tração e de compressão. Tá bom, por onde começar nesse exercício? Acho que dá para começar fazendo DCL das coisas. E a gente vai. Vai pela polia, né? Eu vou começar por aquela polia ali no apoio J, tá? Então vai me ajudando aí, tio, se eu fizer merda. Tá bom. Ó, tô fazendo junto aqui. Boa. Então, Mas a Esther perguntou, teve alguma dúvida pontual? verdade. Depois que eu fiz o DSL da polia, eu não consegui desenvolver muito, tipo, as equações davam errado, não batia com o gabarito. Então acho que alguma coisa no DSL da placa. Tá. Tá. Aqui você não precisa considerar força em X porque ele fala que as polias, o fio e a barra BC estão contidas no plano BY. Então, BZY, né, no caso. Então não tem nenhuma força em X. Aí depois indo para o. Isso aqui é basicamente a teoria das treliças, né? Então eu colocar só uma força no sentido da barra. Eu acho que nem precisa fazer o DCL das barras BG, AF e AE. Pelo menos por enquanto. Vai precisar sim. Tá. Então, eu acho que primeiro é decompor essa força aqui em X e Z. Então, aqui é C, né? XC vai ser igual a
Então, a resultante em x... Ah, isso daqui não é xc, é yc. Até aqui, tá igual ao que você tinha feito? Tá sim, só que eu estranhei no gabarito porque não aparece. Eu tenho aqui força AF e força AE. Aí uma dessas forças não apareceu lá, eu estranhei isso. Ah, essas duas forças, a F e a E, não aparecem no gabarito? Aparece só a AE, não a AF. Ah, tá. Não sei se ela zera. Acho que não. Não, tem chance dela zerar. Bom, só calcular. Tá faltando também. Bom, aí pro momento, qual polo você escolheu para calcular o momento? Eu tinha escolhido o que tem X, Y e Z. Tá, eu também acho que é mais fácil. Então aqui, em X, né, para cá vai ficar menos FAF vezes qual que é o tamanho? É 4A. 4B e 2B. Isso lá. O 4A menos FBG vezes 4A. E em X é isso. Isso é igual a zero. Em Y tem P vezes 2A mais FBG vezes 2A. É isso. Em Z vai ter FAE vezes 4A menos P vezes 2A. E aí resolver esse sisteminha, né? FAF vai ser igual a FBG menos FBG. FBG igual a P. Portanto, FAF igual a menos P. Alguma dúvida até aqui? Alguém ficou com dúvida em algum passo? Por mim tá tranquilo. FAE vai ser igual a 2. Vai ser igual a P sobre 2, né? Então, ZD vai ser igual a FAF, que é menos P, menos P, e FBG vai ser menos P também aqui.
vai ser igual a menos P. YD vai ser igual a menos P também. E XD vai ser igual a P. Não. Igual a menos P sobre 2. Você chegou nisso daqui? Não, eu errei as equações do momento. Ah, tá. Isso aqui tá batendo com o gabarito ou não? Não sei se... Tá batendo, tá certo. Tá. Mais algum exercício? Alguém ficou com dúvida em alguma parte? Querem mais algum No exercício? momento, quando você vai Oi. escolher se isso não é positivo ou negativo, você usa a regra da mão direita, aí se é sentido anti-horário é positivo e horário é Sim, negativo? isso. É Eu só uso a isso regra da mão mesmo. direita. Agora, assim, depois que você faz MACB, você chega, assim, eu não ia, igual eu tinha feito no exercício que eu estava mostrando antes, que eu coloquei um momento, uma equação de várias, né? Tinha colocado desse jeito assim. Para mim, hoje em dia, é mais fácil fazer essa conta aqui e depois separar ela em 3 equações. E eu acho esse jeito mais seguro do que você fazer pensando, porque você pode errar sinal e você pode esquecer momento também. E se tiver uma força inclinada, fica bem mais difícil, né? Então, minha recomendação é que vocês façam desse jeito. Então, monta a equação braço, vetor, força. Para todos. Entendeu? E aí, depois você vai ter IJK, se separa em momento em I, momento em J, momento em K. Acabou. Assim você não corre o risco de esquecer nenhum momento. E se você errar o sentido de algum momento, não vai ser porque você, tipo, pensou errado na hora de fazer. É porque você acabou errando conta. Eu acho que isso, se pelo menos está registrado. Pelo menos está registrado que você estava fazendo o caminho certo, mas você errou uma conta, entendeu? Então, talvez seja mais fácil até de chorar ponto pro professor. De jeito. Mas, bom, mais algum exercício? A gente faz mais um, se vocês quiserem, e aí... Ou a gente pode encerrar já também. Vocês que sabem. Bom, acho que a gente pode encerrar então. Tem alguma coisa, tio? Não, nada da minha parte. Tô só fazendo o exercício também. Tá. Então acho que é isso. Bom, se vocês ficarem qualquer dúvida também, pode mandar mensagem para mim que eu tento ajudar. Tipo, se vocês estiverem fazendo algum exercício para prova aí e não conseguir fazer, pode mandar mensagem que eu posso tentar ajudar. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês e valeu.